e juntos nós podermos adorar o Senhor, dedicar a Ele o nosso louvor congregacional e também individual. Que Deus vos abençoe grandemente nesta noite aqui entre nós. Me veio ao coração as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Claro, eu não vou falar de todo o Sermão do Monte, mas mais especificamente as palavras do Senhor. O Di precisa de um tema lá, né? Diz: o sim deve ser sim. Podes usar isso como tema, Di. O sim deve ser sim. Então, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos aí a recomendação de Jesus, lá no versículo 33 a seguir. Certo? E eu quero falar um pouquinho, então, sobre essas palavras de Jesus, destacando essas palavras dentro desse grande sermão, conhecido como o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, ele acontece logo após Jesus sair da tentação no deserto e escolher os primeiros discípulos. Aí Jesus sobe um monte logo depois, e por isso ficou conhecido como Sermão da Montanha. E é interessante que Jesus, numa simplicidade total, né, como sempre foi peculiar a ele, Jesus sempre foi muito simples, não ostentou, não chamava a atenção pela ostentação, não. Jesus trabalhava bem discretamente, ele atuava de uma forma muito maravilhosa, assim, e muito simples. Ele então sobe lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5, diz que Jesus viu a multidão, e aí ele subiu a um monte, e assentando-se, ele sobe no monte, sim, a multidão logo fica espalhada abaixo dele, e ele se assenta. Veja como era simples Jesus. O púlpito dele, então, nesse caso, o palanque dele é a própria montanha. E a cadeira, uma pedra qualquer ali. E aí ele se assenta, e ao se assentar, aproximou-se dele os seus discípulos. Então, tinha a multidão e tinham os discípulos. Porque nem sempre a multidão que nos ouve é discípulo nosso. Às vezes tem uma grande multidão sempre ouvindo, até frequente, assídua, mas nem sempre a multidão é discípulos. Não. E exatamente é o que ocorreu aqui. Jesus se assentou, a multidão já estava o cercando ali, ele se assenta, e os seus discípulos se aproximam dele. E isso é legal, porque todo discípulo se aproxima do mestre. O discípulo que está pertinho do mestre. Ninguém se torna um discípulo ou se forma como discípulo de um mestre estando longe dele, se distanciando dele. Quem quer aprender de verdade quer estar perto do mestre, quer estar perto do discipulador. E é exatamente o que ocorre aqui. Os discípulos se aproximam de Jesus, ficam ali, são os primeiros a ouvir a voz de Jesus. O Mateus, ou ao menos o escritor que leva o nome dele aqui no Evangelho, o Evangelho que leva o nome de Mateus, registra que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Esse versículo também me chamou a atenção, porque fica uma pergunta, mas para ensinar ele não tinha que abrir a boca?
não quando se trata de Jesus, porque Jesus transmitia ensino com o seu viver. Jesus transmitia ensino com o seu olhar, transmitia ensino com o estender da sua mão, com o seu assentar, com o seu levantar, com o seu entrar e o seu sair. A gente, para aprender de Jesus, a gente aprende no todo da sua vida. Diferente de algumas pessoas que só sabem ensinar falando. Jesus ensinava no conjunto da sua existência. Tudo em Jesus nos ensina alguma coisa. Se Jesus para, ele está ensinando alguma coisa. Se Jesus caminha, está ensinando. Se Jesus entra num lugar, está ensinando. Se ele sai daquele lugar, está ensinando. Cada ato, cada gesto, cada comportamento, cada atitude de Jesus é um planejamento de ensino. De sorte que qualquer coisa que você ler de Jesus, preste atenção nos detalhes, porque em tudo ele está ensinando. Mas neste dia, além de todo o ensinamento que emana dele, ele abre a boca e começa a ensinar, então, com palavras também. Por isso, me faz sentido o evangelista escrever que, abrindo a sua boca, começou a ensinar. Talvez se escrevesse isso de qualquer outro mestre, não fizesse sentido. Mas em relação a Jesus, até quando ele cospe, olha aqui, até quando ele cospe, tem algum sentido. Tem alguma lição, tem algo para aprender. Né? Veja que os judeus não permitiam, havia um costume judaico que não permitia um judeu cuspir num dia de sábado, não cuspia ali na terra, entendeu? Pois Jesus cuspiu. Cuspiu e ainda mexeu a saliva no chão ali, fez um lodo com a sua saliva e curou um cego com esse processo de ação. Né? Imagina se nós estivéssemos lá e não soubéssemos da história, se fosse algo que acontecesse diante dos nossos olhos. A perplexidade de quem esteve observando a sua atitude, olhando. Né? Existe também o caso de Jesus molhar o dedo na língua, botar o dedo na sua própria língua, e depois colocar na língua de um mudo. Se fosse hoje, meu Deus, imagina, ia para o YouTube, entende? Nas redes sociais, isso tudo ia estar correndo, olha, homem nojento, entende? Molhou o dedo na saliva dele, ele é anti-higiênico, não faz nenhum trabalho na asepsia. Olha, sujeito não tem educação. Se isso é jeito de fazer milagre, imagina, eu queria estar correndo, o Twitter ia bombar, né? Ia viralizar o vídeo, se alguém tivesse gravado, olha o que ele está fazendo, tá. Entende? Isso ia correr por aí afora. Só que os resultados, e aí Jesus mais tarde vai falar uma palavra, e ele diz que a sabedoria é justificada pelos seus frutos. Porque, na verdade, ele fez isso e o surdo, mudo, ouviu e falou. Olha que coisa extraordinária. Então, nós temos muito para aprender com Jesus. Claro que ninguém vai sair por aí fazendo isso, né? Mas não pode imitar Jesus? Pode, se for no Espírito. Não é porque agora eu ouvi falar, não se deixa levar pela emoção, né?
Eu ouvi falar, agora eu vou sair por aí, entende? Cuspindo no meu dedo e colocando em cima dos outros. Entende? Tem que ter cuidado, né? Mas, em Itajaí teve um homem, o irmão Nivaldo o conheceu, acho que o irmão Silvio não era da sua época, um homem chamado Celso Lopes, um evangelista, um pregador. Conheceu, Edna? E eu aqui, quando tinha, onde é o Xande, aqui, onde está a van, ali era o pátio da estação ferroviária. E ali foi feita uma campanha no tempo do pastor Montanha, e Celso Lopes, um evangelista ainda novo, mas muito ungido, poderoso na palavra, um irmão percebeu quando vieram algumas pessoas com espírito malignos, possessa de espírito maligno, e ele cuspiu naquelas pessoas. E os espíritos malignos saíam das pessoas. Entende? Convulsionavam e saíam. E, inclusive, mudos falaram. Que estavam ali presentes, ao serem libertos, começaram a falar. E ele foi levado pelo Espírito a fazer esse gesto também. Só que, claro, isso é uma coisa espiritual, era um homem de oração e jejum, não fazia isso por fazer, nem porque viu alguém fazer. Não. Então, se aprende com Jesus, e quando se trata de Jesus, nós temos que observar que não há impossível. Porque quando se trata de Jesus, trata-se de Deus. Jesus é a expressa imagem do Pai. E aquilo que ele faz é as obras do Pai. Então, nunca ninguém viu Deus. Mas em Jesus, nós enxergamos Deus. Quem quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Quem quer saber tudo de Deus, saiba tudo de Jesus. Ouça Jesus, observe Jesus, aprenda de Jesus, converse com Jesus, ouça Jesus, e você saberá tudo de Deus, porque tudo que de Deus se pode conhecer, diz Paulo, habitou corporalmente em Jesus. Olha que coisa extraordinária. É lamentável que durante os muitos séculos que se passaram, desde a Idade Média para cá, se perdeu o sentido de ouvir Jesus, de aprender de Jesus, de mergulhar em Jesus. Cuidou-se muito das coisas religiosas, buscou-se muito a teologia sistemática, os dogmas, as doutrinas dos homens. Andou muito, nós fizemos uma peregrinação por diversas vertentes de doutrinas e se estudou muita coisa e pouco de Jesus. Se avaliou um pouquinho de Jesus. De sorte que hoje, quando a gente traz alguma coisa, parece tão nova, parece, tem gente, nunca ninguém pregou assim. Como nunca ninguém pregou assim? Está aqui, ó, há mais de 2000 anos. Está registrado. Então já foi pregado isso. Já foi anunciado isso. O problema é que é fácil de nós nos perdermos no olhar. É fácil de nós nos embaraçarmos com coisas e deixar de lado o que é o principal. Com facilidade, nós seres humanos cuidamos de coisas secundárias e desprezamos as coisas essenciais. As coisas que na verdade têm valor. Lamentavelmente. Às vezes fica discutindo como é que se batiza, se é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é no nome de Jesus, entendeu? Fica se discutindo. Passam meses, conferência, para definir-se a denominação, escolhe qual tipo de batismo.
E isso não é essencial. Entendeu? O essencial é aprender de Jesus, é ouvir Jesus, é observar o que Jesus faz, é olhar para Jesus. Lá no princípio de tudo, o escritor aos Hebreus, ele já escreveu, ele disse, que para nós está proposta uma carreira, uma caminhada, uma trajetória de fé. E essa proposta é uma proposta para caminharmos em direção a Deus, para irmos até Deus. Essa é a proposta. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, que nós precisamos, nessa caminhada, olhar para Jesus. Deixando de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque todos os dias, observe que são duas coisas distintas, e as duas podem atrapalhar o homem em seu relacionamento com Deus. Tem pessoa que nunca cometeu um pecado contra a palavra do Senhor, no sentido de deliberadamente fazer algo errado. Tem pessoa correta, pessoa direita, pessoa honesta. Tem marido que nunca traiu a mulher, nunca maltratou a mulher, nunca prejudicou a sua família. Pelo contrário, tem marido que viveu para a sua família e vive para a sua família. Nesse sentido, ele não pecou contra Deus, cometendo adultérios, fornicação, ou outra coisa dessa natureza. Não cometeu esse tipo de coisa. Tem pessoas tão honestas que servem de exemplo para muita gente, de tão direito que é, de tão correto, de tão justo no seu proceder, e no entanto se atrapalha para servir ao Senhor. Mas como pode? Se atrapalha com os embaraços. Porque olhou para uma coisinha que um fez, olhou para outra coisinha que o outro disse. Esse é o embaraço. O embaraço não é pecado, tem que distinguir as duas coisas. O embaraço é aquilo que me atrapalha, é aquilo que me desestimula, é aquilo que não permite eu ter um caminhar constante, um caminhar que me leva, que me faça avançar, que me faça chegar, aquilo que vai atrapalhando e que muitas vezes me amarra ali. Tem gente que não frequenta mais nenhuma congregação porque acha que todo mundo que dirige uma congregação é interesseiro, é político, está ali por avareza, por dinheiro. Tem gente que não vai mais em igreja nenhuma porque se embaraçou com a liderança. Outro não vai porque se embaraçou com algum irmãozinho. Aqui nessa casa mesmo, eu proibi de vender produtos, entendeu? Proibi de vender produtos uns para os outros, há anos atrás. Por quê? Porque eu comecei, primeiro me veio no coração, digo, se um irmão compra e depois não paga, surge um problema dentro da congregação, certo? Eu digo, vão dizer, às vezes o irmão compra, até bem intencionado, mas tem gente que não sabe fazer conta. Tem pessoas até endividadas, não é porque eles são maldosos, é porque eles não sabem fazer conta, eles não têm nada registrado. Eles levam as coisas assim, então ele ganha R$1.500 e gasta 2. Entende? Se atrapalha todo, se embaraça todo. E aí, por sua vez, tem um irmãozinho que quer vender e ele insiste para vender para o outro. E é legal porque Jesus disse que na casa da adoração ao Senhor, não é na casa do Senhor, isso aqui não é a casa do Senhor. Mas em Israel tinha uma casa do Senhor. Uma casa que foi construída para levar o nome do Senhor. E em volta daquela casa, eu já expliquei aqui outro dia, tinha os alpendres, os galpões onde eles se reuniam. E começaram a fazer negócio lá que estava tudo embrulhado. Tinha gente que só ia lá para ganhar dinheiro, para negociar, para vender, para trocar, para fazer câmbio do dinheiro das nações que vinham de fora.
E Jesus, vocês sabem muito bem que ele fez um azorrague, um chicotezinho lá, e expulsou esses cambistas, expulsou os vendedores de pombos, de ovelhas e de bois, que ficavam em volta ali dentro do pátio do templo, tinha até a cantininha autorizada pelo sacerdote, a mesinha autorizada pelo sacerdote, porque os sacerdotes também levavam vantagem. Eles também levavam vantagem. Quando um pastor permite um irmão vender CD, vender essas coisas que é em nome da obra, ele permite lá na frente, ele está levando vantagem também. Ele está levando. Várias vezes, chegou cantores na congregação que eu dirigia, ele disse, não, irmão, eu posso vender uns CDzinhos e tal? Ó, eu deixo dízimo aqui. Que dízimo o quê? Agora ali é lugar de negociação? Não é, nós não viemos aqui para comprar e para vender. Nós viemos aqui para ser edificados na palavra de Deus. Mas uma irmã, uma vez, vendeu uns produtos aqui entre nós, e teve uma outra irmã que não pôde pagar. Atrapalhou-se. E sabe o que aconteceu? Embaraçou as duas. Ficaram as duas embaraçadas. Uma com vergonha de estar devendo, e a outra magoada porque não recebia. Até que um dia a que vendeu me chamou, pediu para eu ir na casa dela. E eu fui. E eu cheguei lá na casa dela, ela contou o que estava acontecendo, que a outra não tinha pagado e tal. E eu disse, você já decidiu o que vai fazer? Você sabe o que fazer? Não, eu te chamei aqui para ver como é que posso agir. Eu disse, é simples a forma de tu agir. Vamos resolver o problema hoje. Perdoa. Perdoa. Mas assim, irmão, isso não é desaforo ficar me devendo, não. Desaforo é tu ir para a casa dos amigos vender coisa. Entendeu? Você quer desaforo, sair de casa na casa dos amigos, vender coisa. Tu deve ir lá para buscar o Senhor, tu deve ir lá para ser edificado, tu deve ir lá para aprender de Jesus. Mas tu fosse para lá vender coisa, agora perdoa. Ela perdoou. Ela perdoou. Só que o perdão não trouxe a outra. O perdão não trouxe a outra. Porque a outra ficou embrulhada, embaraçada, com a consciência acusando. E como não conseguia dinheiro, ainda ficou com vergonha de ser perdoada. Você está entendendo? Então, quando a Escritura nos coloca, o escritor aos Hebreus, ele nos coloca, dizendo que nós devemos viver a nossa vida olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque a nossa fé se iniciou com a palavra do Evangelho. E o Evangelho testifica de Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus. Então a nossa fé se inicia com as boas novas do Cristo, vindo ajudar a cada um de nós, oferecendo perdão, oferecendo nova vida, oferecendo livramento e salvação. A nossa fé se inicia aí. E ela se consuma no nosso crescimento, no nosso entendimento, na nossa confiança firme de irmos com Ele até o último dia da nossa vida. Mas para nós irmos com Ele até o último dia da nossa vida, nós precisamos deixar de lado os embaraços e o pecado. Então, a desobediência contra Deus, nós devemos deixar de lado. Não, eu vivo para obedecer. É assim que a gente deve falar. Nós devemos dizer de nós mesmos, cada um de nós deve dizer assim, olha, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu vivo para obedecer o Senhor. Essa é a verdade. Eu devo ser motivado pelo desejo de obedecer o Senhor. Isso deve me motivar. Cada dia que eu acordo, hoje eu vou obedecer mais Jesus. Oh, glória a Deus! E para que a minha obediência se
fortaleça dia após dia e que essa vontade cada vez seja a minha fome e sede de justiça, eu preciso viver olhando para Ele. Olhando para Ele. Olhando como Ele agiu, como Ele atuou, como Ele manifestou a sua vontade, como Ele falou do Pai, olhando para Ele em suas atitudes, perdoando como Ele perdoou, abraçando como Ele abraçou, relevando como Ele relevou, me exercitando na misericórdia, na compaixão, na piedade, todos os dias, assim como Ele faz comigo. É assim que nós precisamos viver. De sorte que Jesus é alguém para ser olhado. E uma vez olhado, observado, é alguém para ser ouvido. Hoje, nós estamos aqui e o meu desejo é expressar as palavras de Jesus para que cada um de nós ouça o que Ele tem a dizer também, junto com tudo que Ele é. E no sentido de hoje, então, vamos ouvir as palavras de Jesus quando Ele diz aqui no versículo 33 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, quando Ele diz: outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ele disse, a lei lá atrás, se vocês irem no livro de Levítico, lá estudar o livro de Levítico, foi dito para o povo do passado, vocês não devem perjurar. Perjurar é falar e não cumprir. Dizer que uma coisa foi quando não foi. Mentir. Vocês não devem perjurar. Mas vocês devem cumprir o vosso juramento. Se vocês juraram lá atrás. Vocês lembram que quando a gente fala do passado, das épocas passadas, uma das coisas que se faz destaque é: antigamente, um fio de bigode valia. O que se quer dizer com isso? Antigamente se tinha palavra. Ou, colocando de uma outra forma, antigamente a palavra valia. Se uma pessoa empenhou a sua palavra, essa palavra tem valor. Só que em alguns casos a palavra era empenhada com juramento. Com juramento. Era uma forma de reforçar o empenho da palavra. E aí então a lei levítica dizia, olha, você não vai falhar naquilo que fala. Você não vai errar naquilo que fala. O que, consequentemente, nos leva a pensar o seguinte, que antes de falar, nós devemos raciocinar, pensar a respeito do que vamos falar. Antes de dizer alguma coisa, precisa ser refletido sobre o que vou dizer. Porque uma vez que eu exponha a palavra, eu devo cumprir a palavra exposta. Principalmente dentro desse contexto antigo do juramento. Então eles, para reforçar, olha, eu juro sobre isso aqui. E a pessoa então ia embora, não precisava um contrato, não precisava um papel, não precisava uma assinatura. Aquilo valia. O pai chegava em casa, dizia para a esposa e para os filhos, hoje fiz um negócio com fulano de tal. E jurei esse compromisso para com ele. E aquilo ali ele podia morrer no outro dia, os filhos cumpriam. Porque a palavra do pai tem valor.
porque o Pai empenhou a sua palavra, porque o meu Pai veio aqui e disse que tinha feito, e ponto final. Era assim. Jesus, antigamente era assim. Aí ele continua: eu, porém, vos digo, não, de maneira nenhuma, jureis. Olha só. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma façam juramentos. Nem pelo céu, porque é o quê? O trono de Deus. E se é o trono de Deus, que direito tem tu de jurar pelo céu? Se não é teu trono, como é que tu pode jurar por aquilo que tu não tem domínio? Por aquilo que tu não podes entregar como forma de compromisso assumido? Como vais dar em garantia a minha propriedade? Então, não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E tem gente que não jurava nem pelo céu. Tem gente que de bobagem dizia: eu juro por Deus do céu. Olha que absurdo. Não é? Então Jesus está ensinando: não faça juramento, nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque é o estrado dos seus pés. Ou seja, a terra está abaixo dos pés de Deus e ela não é tua. Ele deu a liberdade de vivermos aqui, mas ela não é nossa. Então como é que tu vais dar ela como garantia da tua palavra? É como tu dá a terra em garantia da tua palavra. Então Jesus diz: então não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Então não jure por Jerusalém, porque ela também não te pertence. Ela não é tua. Certo? Ele disse: nem jurarás agora pela tua cabeça. Porque nem a tua cabeça te pertence. Tu pode garantir a tua cabeça para quem? Tu vai ficar aqui até quando? Que domínio tu tens sobre ela? Nenhum. Então não jure. Não jure nem pela tua cabeça. Pois tu não podes, tu não tem, para provar aqui, ele diz o domínio sobre a cabeça, ele diz: tu não tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Eu estou no domínio da coisa, e vou fazer meu cabelo voltar todo pretinho. Aí alguém diz: mas pode pintar, mas não ficou o cabelo preto. É só ele crescer 2 dias que já aparece a raiz. Entendeu? Tu não tornar, tu só pintasse. Entendeu? E tem gente que acha muito bonitinha a cabeça do irmão Adilson assim, branquinha. Tem gente tola. E acha muito bonitinha a minha cabeça branquinha. E ele tem os cabelos tudo pretinho. E aí ele disse: eu vou fazer o meu cabelo ficar branquinho, igual do irmão Adilson. Mas tu pode te encher de preocupação, tu pode te atribular todo na vida que tu não consegue. Jesus então está dizendo o seguinte: se tu não consegue dominar nem os cabelos que estão na tua cabeça, não jure nem pela tua cabeça. E aí vem a grande lição. Ele disse: dentro da consciência, da luz que tu tens recebido, da expansão do entendimento, da compreensão das coisas, seja o teu falar sim, sim. Tem uma vírgulazinha ali. Entende? Jesus disse que o falar tem que ser sim, sim, não, não. Não é assim que ele disse. Não se fala dessa forma. Seja o vosso falar sim, sim. O que ele está dizendo? Que o teu sim seja sim. E não precisa ter juramento.
e não precisa ter mais nada aqui para fazer valer a tua palavra. Que a tua palavra tenha valor. Que a tua palavra se destaque pelo valor, pelo peso consciente da tua expressão. Que tu não sejas leviano ao falar qualquer coisa. Que não saia da tua boca palavras sem valor, na expressão de Jesus, palavras frívolas. Por isso mesmo, cuide no que vai falar, cuide no que você vai expressar. Tenha cuidado com as suas palavras. Pedro, o apóstolo de Jesus, aprendeu com Jesus, o servo de Jesus, discípulo amado de Jesus. Ele vai escrever e ele diz que se alguém quer amar a vida, se você gosta da vida, se você ama viver, refreie a sua língua, domine a sua língua. Olha só, do mal. Ou seja, que a tua palavra seja palavra de peso, equilibrada, pensada, norteada, iluminada. Que a tua palavra seja temperada. Se quer amar a vida, se quer amar a vida e ter dias bons, dias gostosos, se quer viver e ter na vida dias maravilhosos, dias que você tem vontade de sair da cama, que você quer sair, que você quer curtir, que você quer ser abençoado, quer desfrutar, se você quer ter prazer enquanto vive, refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. A base disso é que o teu sim seja sim. Que o teu sim não seja uma farsa. Que o meu sim não seja uma mentira. Que o nosso sim seja real, verdadeiro. Seja aquilo mesmo que está sendo expresso. Que não seja o fruto de emoções. Que não seja o fruto fiquei emocionado e aí eu falei que ia ajudar. Mas aí não ajuda. Eu já vi um homem emocionado dizer que ia dar um terreninho para um pobre. Eu estava perto. Um homem emocionado foi dar um terreninho para o pobre. Depois esfolou aquele pobre cobrando o terreninho. O sim dele não foi um sim. Não foi um sim. Pois, um irmãozinho, bem pobrezinho, ele estava depois morando lá em cima daquele terreno. E fez uma casinha com muita dificuldade, foi ajudado por muitos outros irmãos. E depois o outro que deu, não era bem deu. Ele foi lá exigir, cobrar. E esse outro irmãozinho trabalhou muitos anos de graça, fazendo coisa para aquele que o sim não era sim. Você entende o que Jesus está colocando? Você sabe que os grandes males que assolam a humanidade nos dias atuais, usando a expressão paulina, no presente século, as violências, as calamidades, as tristezas, são resultados do sim, que encheu-se de malignidade e que não é bem sim. Um sim que em casamento não perdura. Um sim que nos contratos são rompidos. Um sim que não define a verdade dentro dos relacionamentos gerais da sociedade. Um sim de comprometimento, de ajudar que não é ajuda. De pode contar comigo até o fim, que não é um contar, não pode. De que se todo mundo for embora, eu não irei e vai.
de que, irmão, olha, nós estamos juntos, nós nos amamos, e que desaparece daqui a pouco e não está mais junto coisa nenhuma. O que é isso, amados? É um sim que vira não. São palavras vazias, que não têm peso, cujo peso vai se transformar em condenação, porque no futuro, quando Deus julgar todos os povos, Jesus disse que o homem dará conta de toda palavra frívola que saiu da sua boca. E tem uma porção de crentes, principalmente esses das campanhas, das profecias, esses crentes do pagamento de preço, crentes que fazem corrente disso, daquilo, daquele outro, das fitinhas ungidas, dos óleos ungidos, dos sais espalhados nos terrenos, da macumba evangélica, entende? A quais eles adotam para viver, que não entende que a vida está ruim, não é por falta de sal, não é por falta de azeite na cabeça, não é por falta de laço no pulso, nem por falta de correntes. Não, a vida está ruim porque eles não têm palavra. Porque eles não têm compromisso. Porque não se mantêm dentro daquilo que Jesus ensina e daquilo que os apóstolos, aprendendo com Jesus, ampliam na percepção do ensino. Que é, olha, se tu queres ter vida boa, guarda a tua língua, cuida do que tu fala, cuida do que tu expõe, cuida daquilo que tu te compromete, faça as coisas pensadas, ande com consciência, avalie antes, não sai dizendo as coisas sem pensar, sem calcular, nem mesmo para ajudar alguém. Não, irmão, pode deixar que eu vou providenciar uma ajuda para ti. Não providencia nada. Não, meu filho, pode ficar tranquilo que o pai vai te socorrer. E não socorre. Não, mulher, fica tranquila. Fica tranquila que eu dou jeito nisso aí para ti. E não dá nada. Não dá nada. Não, marido, pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar, eu vou te ajudar, nós vamos sair do lugar. E não vai trabalhar coisa nenhuma. São tudo palavras vazias. Eu quero que você entenda que Jesus resumiu, botando um sim e um não. E essas duas palavrinhas, porque as duas são palavrinhas pequenas, 3 letras. Mas elas são tão grandes no que Jesus está colocando, que dá para escrever livros e livros a respeito desse sim e desse não. Porque na sequência ele diz, seja o vosso falar sim, sim, e o vosso falar não, não. Ou seja, que o teu sim seja um sim de verdade, e o teu não seja um não de verdade. E ele vai mais, porque o sim aqui fala de positividade, e o não fala de negatividade. Olha só. Então, que a tua positividade seja positiva. Entendeu? E que a tua negatividade seja realmente uma negatividade. Que a tua necessidade seja necessidade de verdade, não seja um fingimento. E que o teu bem-estar seja um bem-estar de verdade também. Porque também tem irmãozinho que reclama da vida, mas a gente pergunta, está tudo bem? Ele diz, está tudo bem. Aí daqui a pouco tu vai embora, 3 dias depois chega um irmão, ô irmão, dá para ajudar o fulano de tal? Como assim? Não, ele não está bem, irmão, a vida está difícil para ele, as coisas não estão legais. Eu digo, faz 3 dias que eu falei com ele, disse que está tudo bem. A positividade dele não era verdade. Você entende? Então Jesus está dizendo, tenha uma palavra que se mantenha. Entendeu? E aí ele vai mais longe, porque o que passa disso, o que passa da positividade, da negatividade, da luz e das trevas, o que passa do bem e do mal, o que passa do sim e do não,
é do maligno, ou procede do maligno. Olha que coisa tremenda. Então tem gente que é verdade, se afastou do mundo, se afastou do pecado, se afastou da desobediência a Deus, num aspecto geral, né? Religiosamente é santificado. Por que religiosamente? Porque alguns interpretam a separação de não ir ali ou aqui, ou não toca nisso, não toca naquilo, não faz isso, não faz aquilo, como santidade. Tem gente que acha que isso é santidade. Nessa santidade religiosa, Jesus não era santo. Nessa santidade ensinada religiosamente, então Jesus não era santo. Porque Jesus não se submeteu a esse tipo. Porque isso de fato não é santidade. Isso aí é tradicionalismo, é qualquer outra coisa, mas não é santidade. Porque a santidade me inclui. A santidade, ela me separa do pecado, mas me une ao pecador. A santidade me separa do mal, mas me leva a fazer bem até para os maus. A santidade é muito mais profunda do que essa coisa de eu não vou ali, não toco naquilo ali, não bebo aquilo ali, não como aquilo ali, não faço aquilo ali. Não está aí. É muito mais profunda. A santidade, ela é resultado de um amor profundo por Deus e pelas pessoas. Qualquer tipo de santidade que não é norteada pelo amor a Deus e pelas pessoas, não é santidade. Não tem santidade onde não há amor. Entendeu? E o amor profundo pelas pessoas, e primeiro por Deus e pelas pessoas, me leva a ter uma vida exatamente dentro desse padrão que Jesus coloca, de que o meu sim é sim e o meu não é não. Entendeu? Por exemplo, um homem que ama a Deus e deu um sim para uma mulher, jamais vai traí-la. Por quê? Porque ele ama a Deus e ama sua esposa. Por extensão, ele ama seus filhos. E ele não passa pela cabeça desse homem, a hipótese. Por isso que o João diz que os nascidos de Deus não pecam. Porque eles não maquinam para o pecado. Olha que coisa interessante. Porque na cabeça desse homem, ele quer agradar a Deus. E como honra e gratidão ao amor que ele tem a Deus, ele ama a sua família. Então não há possibilidade. O seu sim é sim. Mas irmão, mas às vezes a gente tropeça. Tropeçar é diferente. Se eu estou caminhando e tropecei, eu tenho culpa? Sim ou não? Não. Agora, se eu estou caminhando e resolvo dar um chute na pedra, quebrei o pé. Então é diferente. O pecado é premeditado. Entendeu? Tropeçar qualquer um pode. Agora não vem para cá me dizer que o sujeito tropeça na sua fidelidade conjugal. Isso é mentira. Ele maquina. Ele maquina. Assim como a mulher. Ela tropeçou, irmão. O quê? Tropeçou coisa nenhuma. Não tem tropeço nos relacionamentos de fidelidade. Os tropeços, chamados tropeços, que na verdade não o são, mas são as atitudes de infidelidade, são programadas. Elas são planejadas. Elas são desejadas. Conforme diz Tiago, elas são engodadas dentro do próprio pensamento e se desenvolvem porque é dado espaço para ela no coração do homem, ser humano.
E aí, uma vez, o engodo atraindo, surge a cobiça. E a cobiça, por sua vez, desenvolvida, diz Tiago, dá luz ao pecado. Agora, se eu elimino dentro de mim o espaço para chocar cobiça no meu coração, ela nunca vai nascer. Ela nunca vai nascer. O que vai ficar ali? Vai ficar ali a razão de que há um Deus no céu e eu sirvo a Ele. E em respeito e honra ao Deus que eu sirvo, eu cumpro a minha palavra aqui na terra. Oh, glória a Deus, um dia eu disse que ia honrar, eu vou honrar até o último dia da minha vida. Um dia eu disse que ia servir a Jesus e eu vou servir até o último dia da minha vida. E não vem para cá com conversa fiada de diabo, que eu não tenho nada com o diabo. Eu tenho com Deus. Eu tenho com Deus. É porque tem alguns que vêm assim, sorrateiramente. Mas o diabo pode enganar, irmão. O diabo engana quem quer ser enganado. O diabo engana os próprios enganadores, como escreve Paulo. O homem enganador, o homem mau, o homem herege, o homem pervertido em si mesmo, ele vai enganando e sendo enganado. Ele vai enganando e sendo enganado. Mas o homem justo, o homem correto, o homem compromissado, o homem que olha para Jesus, o homem que ouve Jesus, homem aqui, o ser humano, homem e mulher, que olha para Jesus, que ouve Jesus, que deixa os embaraços, que deixa os pecados, isso é racional, isso é uma decisão. Uma decisão que leva ao comprometimento. Então, uma pessoa comprometida com Jesus, não tem diabo que engane ela. Porque o próprio Deus cuida dessa pessoa. E se inadvertidamente essa pessoa se aproximar de alguma coisa que pode vir a ser prejuízo para si, Deus falará com ele, enviará os seus profetas, proclamará a sua palavra e livrará do mal o sábio, o avisado que se desviará da cova. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem aqui espaço para diabinho nenhum surgir na vida de crente, sendo tropecinho para ele. Não! Se há espaço para diabinho algum tornar difícil a caminhada, é porque nós temos espaço a ele. E não usamos da autoridade que Cristo nos deu para expulsá-los. Porque tem gente que não expulsa, amarra. E amarra bem pertinho da porta do seu coração. Não é assim? Jesus disse, meu nome expulsarão. Aí tem uns que fazem tudo contrário do que Jesus diz, amarra. Está amarrado, está amarrado. E amarra, leva como cachorrinho para lá e para cá. É o meu diabinho de estimação. E daqui a pouco o sujeito está todo atrapalhado, porque quem anda com o diabinho, anda com o adversário. Ele é o adversário. E o que é o diabo? O divisor, o difamador, o destruidor. Então quem se alia a ele está acabado, está arruinado. E é assim que muitos têm vivido. Por quê? Porque não manteram a sua palavra. Não cumpriram com o compromisso que assumiram diante do Senhor, diante da família, diante da sociedade, diante da igreja, diante de todos os seres. Porque infelizmente alguns perderam a vergonha, e tem gente que não tendo vergonha, então desonra a sua própria palavra diante de toda a classe social que existe. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, irmão. De amanhã depois eu estar ali, todo atrapalhado diante dos outros. Meu Deus, eu tenho vergonha de ficar no arrebatamento. Eu tenho vergonha de deixar Jesus. Não posso.
Eu não posso deixar Jesus hoje, nem se eu for ameaçado de morte. Ah, irmão, falar é fácil, pois eu estou falando de Jesus, sabe do que eu estou falando. Se botar o meu pescoço numa guilhotina, numa corda para ser enforcado, se me pregar num madeiro, se me cortar em pedaços, eu não deixarei Jesus. Estou falando isso com toda a convicção do meu coração. Não deixarei Jesus. Entendeu? Nesse sentido, estou imitando um mestre que eu ouvi ele falar várias vezes e eu me arrepiava quando ele falava. Ele disse, nunca vou me desviar. Eu disse, meu Deus, irmão Batista. Eu disse, nunca vou me desviar. E nunca se desviou mesmo. Perseverou. Até o último dia da sua vida. Uma vez disseram para ele, irmão Batista, irmão não tem medo assim de falar assim. Olha, o diabo atenta. Falaram assim, atenta. O diabo atenta para o que tu está falando. E aí ele disse, mas é para ele ficar escutando mesmo. Eu falo para ele escutar. Lembro quando ele fez 83 anos de idade. Ele olhou para o templo. Deram oportunidade para ele dar uma palavra. 83 anos. Ele disse, eu venho servindo a Jesus há muitos anos. Eu não lembro qual era o tempo de fé dele. Mas ele disse assim, eu queria ter uma boca do tamanho desse templo aqui. Nunca esqueço isso. Eu queria ter uma boca do tamanho desse templo. Para eu gritar aqui e escutarem lá no outro lado do planeta. Eu nunca vou me desviar. Eu nunca me desviei quando era mais novo e eu dizia que não ia me desviar. E agora com 83 anos é que eu não me desvio mesmo. Porque eu estou pertinho de ir embora com Jesus. Oh, que vida compromissada. Você entende? Jesus está dizendo para nós, seja o teu falar sim, sim. Teu falar não, não. Para concluir, o Paulo disse assim, Paulo apóstolo de Jesus, um dos sinais dos últimos dias é que as pessoas seriam infiéis. Infiéis nos contratos, não era mais nem na palavra. Paulo já previa uma época que a palavra não ia ter mais valor nenhum. E ele disse que era a época do fim. Os últimos dias serão dias trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, não vão pensar no outro. Entendeu? Cada um vai pensar em si. Egocentristas. E serão infiéis nos contratos. Detratores. Isso que se vê aí nas redes sociais, a calúnia, a mentira e a difamação, que muitos crentes não estão vigiando. Tem alguns crentes, eu vou falar um negócio aqui, eu não sou radical não, mas tem alguns crentes que para ir para o céu vai ter que jogar o celular fora. Porque só usam para bobagem. O dia inteiro com bobagem no celular. Entende? Gracinha de um lado, gracinha de outro. Parece muito legal, parece tudo totalmente desligados de Deus. Entende? E daqui a pouco calunia esse, difama aquele, porque a calúnia é diferente. A calúnia é o que você mesmo inventa a respeito de outro. A difamação é o que você, sabendo do outro, espalha. Você sabia que o amor cobre multidão de pecados? O que significa? O amor cobre multidão de erros. O difamador não sabe cobrir erro. Soubesse. Visse? Rede social. Sabe o que aconteceu com fulano? Sabias que caiu Beltrano? Sabia que Ciclana, amiga dela, cara, traiu o marido? Tá sabendo que... Entendeu? Difamador, difamadora. Você sabia que você não vai aos céus? Ah, irmão Adilson, mas eu sirvo a Jesus. Jesus é misericordioso. Você não vai. Ah, tu não pode dizer assim, está julgando, irmão Adilson. Se você é um difamador, é só ler o Salmo 15. É só ler o Salmo 15, eu não vou ler agora. Você vai para casa e lê. Senhor, quem é que vai subir no teu santo monte?
quem morará no teu tabernáculo? E aí vai estudar. Vai ver. E tem gente que não está se dando conta, porque amando o presente século, mas essa é outra mensagem, essa eu vou pregar, se Deus quiser, talvez domingo. Olha que coisa tremenda. Crente, mas não vigia, da cozinha da casa, mexendo no feijão. Breve vem. Mensagem negativa. Entende? Oh, glória, aleluia. Ali, ó. Ai, a irmã Chiquinha. Olha só, eu sabia que ela não era legal, não. E vai. Vai em lista. Vai em lista. 100, 200, 500, 700 contatos. E a difamadora, o difamador, já mandou. Entendeu? Aí no meio dos 700, tem mais 500 difamadores, que vão mandar para mais 500, 700, cada um. E o sujeito tem a coragem de dizer que está esperando Jesus, que vai morar no céu, que é não sei o quê. Seja o vosso falar sim, sim. E o vosso falar não, não. Cuide. É neste sentido que o caminho é estreito. O caminho é para quem pensa. O caminho é para quem raciocina. O caminho é para quem avalia conscientemente todas as coisas. É neste sentido que o caminho é para os espirituais. Porque só o espiritual vive com consciência. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Que o Senhor faça expandir o nosso entendimento. E que nós façamos de cada novo dia que o Senhor der para nós um dia de reflexão, de entrega, de dedicação, de zelo pelo sim que demos a Ele. Amém? Vamos falar com Deus? Quero estar em pé. Queridos irmãos, a nossa irmã Rose, esposa do irmão Silvio, está doentinha e pediu que todos nós, a igreja, a congregação, orasse por ela. E eu creio muito na oração que a congregação faz, porque Jesus disse que 2 concordando a respeito de qualquer coisa aqui na terra e pedir, será feito. Então, se em acordo agora, oramos para que Jesus restabeleça a saúde da irmã Rose, eu creio que Ele vai fazer como Ele disse, porque Ele não falha. O sim dEle é sim. Oh, glória a Deus. Também quero orar por aqueles que em casa nos assistindo estão precisando de ajuda. Vamos falar com Deus. Pai do céu, te dou graças por este momento maravilhoso, por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo na Tua palavra, recebendo luz para o nosso viver, sendo alimentados, Senhor, onde a nossa fé deve se agigantar pela confiança em Ti, quando humildemente reconhecemos que Tu, Senhor, tens toda a razão naquilo que estás ensinando para nós.
A nossa humildade faz nos render diante dos teus conselhos. E os teus conselhos, recebidos humildemente, nos fazem fortes para a vida eterna, Pai. São luz para o nosso caminho, a tua palavra. Sim, meu Deus, lâmpada para os nossos pés. Certamente andando pela tua palavra, o teu servo não tropeçará. Oh, glória a Deus! Aqueles que ouvem a tua palavra têm muito gozo no seu coração, porque a tua palavra é viva, é eficaz e penetra na divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do coração. A tua palavra nos confronta de tal maneira que somos corrigidos por ela, exortados, orientados. Benditas são as tuas palavras. Querido Pai, ajuda agora cada irmão, cada irmã que ouvindo a tua palavra recebe de bom grado, dá o teu perdão ao que precisa de perdão e diante de ti confessa a sua culpa e a necessidade da tua misericórdia. Concede força ao fraco. E também, Senhor, traz vida abundante aos corações. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Entre eles, eu oro pela irmã Rose, que pediu a oração da igreja. Em nome de Jesus. Ah, meu Senhor, faz com que a tua filha se recupere. Em que ela possa estar já no domingo à noite aqui conosco, cultuando, louvando, adorando e aprendendo mais da tua palavra. Querido Senhor, dá saúde à tua serva, dá alívio a ela e total cura, porque tu tens o poder para fazê-lo, Senhor. E nós rogamos isso em o nome de Jesus, segundo as promessas da tua palavra. Também oro por aqueles que em casa, Senhor, estão tendo também dificuldade, estão enfermos, os que estão cheios de problemas. Entre a tua luz sobre os seus corações. Venha, Senhor, a revelação da saída, da oportunidade. Traz solução aos teus servos. Dá a tua bênção de saúde para aqueles que estão acamados, enfermos, enfraquecidos, fragilizados no corpo, Senhor. Abençoa a cada um em o nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Em nome de Jesus.